Continuando a nossa série sobre Missão Impossível, hoje é dia de falar de Missão Impossível 2. E quando você olha no papel, tanto o elenco quanto a equipe do filme, você fica impressionado, porque se o primeiro filme foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Brian De Palma, o segundo foi dirigido pelo John Woo. Ou seja, Missão Impossível já começou nos seus dois primeiros filmes, levando o padrão lá em cima no que diz respeito aos diretores que a série contrataria para dirigir os filmes. E se você olhar para outras áreas, você vê, por exemplo, que esse filme é roteirizado pelo Robert Downey, que para muita gente é o maior roteirista da história de Hollywood, é o roteirista de Chinatown, por exemplo. Sai o Danny Elfman, entra o Hans Zimmer na trilha sonora, e se alguns rostos do elenco não voltaram para essa continuação, como o Jean Reno, por exemplo, a principal adição do elenco é a do Anthony Hopkins, que estava no auge da carreira ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, vivendo um papel pequeno, mas importante. Ou seja, esse é um filme que tem pedigree. Para um filme de ação, poucas vezes na história do cinema o pedigree foi tão alto, o sarrafo foi jogado tão lá em cima. Porém, infelizmente, eu preciso dizer que eu confirmei agora nessa revisão de que esse é o meu filme menos favorito da franquia, apesar de ser um bom filme. Mas eu acho que é o filme da série que, por mais que tenha assim personalidade, a gente menos lembra depois de um tempo. O filme não tem nenhuma cena icônica, nenhuma cena inesquecível, como a sequência da invasão dos headquarters da CIA, que eu analisei no vídeo anterior, e como outras que eu vou comentar e analisar nos próximos vídeos. Mas mesmo assim, eu acho que o filme tem sim muita coisa boa. Ele é um filme que tem altos e baixos, é um filme razoável, que eu gostei de rever, mas que fica um pouco abaixo do anterior, por exemplo. Dessa vez, o agente Ethan Hunt, Tom Cruise, é enviado a Sydney com o objetivo de destruir um vírus geneticamente modificado chamado Quimera. O maniqueísmo desse filme é muito óbvio. Esse é um daqueles filmes de espionagem barra ação que remetem diretamente à época da Guerra Fria, e isso não deveria estar acontecendo mais em 2000, né? 9 anos depois da queda da União Soviética, em que os grandes vilões são os russos e os grandes heróis são os americanos. E não basta que esse filme seja um filme sobre russos malvados fazendo malvadezas, ele também é um filme que traz russos, né? Todos os personagens ali que são incapazes de demonstrar qualquer tipo de sentimento. Eles não têm uma motivação que seja compreensível. A motivação deles é maléfica, eles mantêm uma expressão sempre muito sisuda, muito fria, muito inabalável, e isso, convenhamos, é muito desinteressante. O roteiro desse filme, por mais que seja escrito pelo Robert Downey, é muito expositivo, muito mais do que o filme anterior. Tem cenas, por exemplo, que a gente já viu acontecer, né? Cinema é ação, cinema precisa ser mostrado e não contado, mas que logo depois vai ter uma cena em que um diálogo vai explicar aquilo que a gente acabou de ver, o que é absolutamente desnecessário. Um bom exemplo disso é a primeira cena lá, né, o prólogo do filme, em que a gente vê aquele sequestro do avião, e logo depois vai ter uma cena em que o Tom Cruise vai estar conversando com o Anthony Hopkins e ele vai falar tudo que a gente já viu que aconteceu lá, como se a gente precisasse desse tipo de explicação para entender o filme, sendo que a gente já tinha entendido. E se todos os filmes da série sempre trouxeram esse elemento da pessoa tirar o rosto, né, e a gente vê que é uma máscara de borracha que estava fazendo com que a pessoa se passasse por outra, e a gente já aceita quando isso acontece, né, porque faz parte da mitologia da franquia. Nesse filme aqui, eu acho que o roteirista, o Robert Downey, abusou desse recurso. Toda hora tem uma reviravolta em que a gente achava que estava vendo uma pessoa fazendo alguma coisa, mas na verdade era outra, e eu arriscaria dizer que todas as reviravoltas desse filme envolvem esse recurso, o que acaba ficando repetitivo e cansativo, o que nos traz ao John Woo, que é claro que dirige com bastante estilo, com bastante personalidade. Todos aqueles cacuetes do John Woo são vistos aqui, apesar de que num modo um pouco mais controlado, por estar trabalhando em Hollywood. Então aqueles zooms que vêm direto no rosto dos atores, ou então que se afastam, né, um zoom out que se afasta do olhar dos atores para gerar uma química, para gerar uma conexão e também um clima de embate entre os personagens. Câmera lenta tem a dar com pau, né, o tempo todo, tanto câmera lenta original, que é feita já na filmagem, né, quando você filma em um frame rate maior e exibe num frame rate menor, e aí é claro que o efeito é muito mais fluido, muito mais dinâmico, muito mais suave e mais bonito, quanto câmera lenta feita na pós-produção, que é mais artificial, mais travada, mas tá valendo. O problema, na minha opinião, é que o John Woo repete esse tipo de recurso muitas vezes, né, o tempo todo ao longo da projeção, e eu acho que, ao contrário dos outros filmes, esse aqui é um filme que prioriza tanto o estilo sobre a verossimilhança, mesmo pro padrão da franquia, que muitas vezes a gente não se envolve tanto com o que tá acontecendo, porque é claro que o
Ethan Hunt sempre vai ser indestrutível. Ele sempre vai fazer piruetas, pirotecnias, ele vai cair de alturas impossíveis, ele vai sair ileso de situações em que qualquer pessoa morreria, né, destruída. Mas aqui eu acho que o filme extrapola todos os limites nesse sentido, e o pior de tudo é que o Ethan Hunt, por boa parte da projeção, ele não tá expressando medo, ele não tá expressando que tá numa situação de risco mesmo, né, que por mais que ele seja quase imbatível, ele sabe que não é, porque ele é um ser humano. Na verdade, nesse filme, o Ethan Hunt tá sempre rindo, tá sempre se divertindo com as piruetas que ele tá fazendo, e eu acho que isso é um detalhe, mas que pra mim faz toda a diferença. Logo no começo lá, tem um momento em que ele tá escalando uma montanha lá, né, escalando um penhasco, e ele tá fazendo isso sem equipamentos, né, no estilo free solo, e aí ele dá uns pulos impossíveis, né, ele arrisca a vida mais de uma vez e sempre dando risada, né, ele sempre se diverte com o que ele acabou de fazer. Eu acho que isso nos afasta do personagem, mesmo numa franquia como Missão Impossível, e eu também não gosto da versão emocionada do Ethan Hunt. Rocking the set, it's like Russian roulette when you're placing your bet. So don't be upset when you're broke and you're done, cause I'ma be the one till I jet. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Combination for this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason.